Uma ótima noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que tem nos acompanhado sempre em nossas transmissões, que eu, pastor Isaías, fundador do Ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Meus queridos, antes de fazermos a oração próximo à meia-noite, eu quero deixar para os amados uma palavra reflexiva, uma palavra de reflexão que está no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 26, que fala que Uzias reina e prospera. A palavra de Deus, nós vamos pegar o versículo 4, versículo 5 de 2 Crônicas 26, versículo 4 e versículo 5, e já já nós vamos entrar em oração a Deus, amém? Mas a palavra diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que palavra maravilhosa. A palavra do Senhor está dizendo: e fez o que era reto, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Pois bem, esse rei, chamado Uzias, ele é um rei que Isaías tinha um relacionamento muito profundo com esse rei, porque disse a história que eles tinham um grau parentesco. A Bíblia, ela é tão tremenda que nós vemos que esse rei, ele começa muito bem o seu reinado, diferente do seu pai Amazias, que começou o seu reinado mal, terminou ele mal. Mas Uzias começa o seu reinado bem, porque ele começa fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. Ele começa reparando o templo, instituindo a Páscoa. E ele também dá ouvido ao profeta da época. Zacarias era um homem que tinha um relacionamento estreito com Deus. Zacarias era um homem usado pelo Senhor. E ele deu-se a buscar a Deus na obediência de que ele ouvia, das palavras que ele ouvia de Zacarias, que era um homem sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias serve a Deus de coração, Uzias prospera em dinheiro, em relacionamento de amizade, alianças, saúde. Ele tinha o exército mais bem equipado de Israel. Porque Uzias começou a procurar pessoas que construíssem armas de última geração na sua época. E ele tinha as melhores armas de guerra e os melhores soldados. Mas é interessante que a maioria dos reis que começaram bem terminaram mal. Porque se existe uma coisa que é um laço na vida do ser humano, é a autoconfiança. Tem muita gente que não sabe lidar com a fama, que não sabe lidar com as conquistas. Há pessoas que acham que
o que ela conquista, o patamar financeiro que ela chega, os níveis de amizade que ela faz, os relacionamentos, é dádiva dela. Não entende que ela pode ter uma habilidade, ela pode ter um dom que Deus, mas tudo foi dado por Deus. Então você imagina que eu quero trazer isso para os nossos dias. Já viu aquele irmão em Cristo? Quando chegou na igreja, ele era uma bênção. Ele tinha respeito pelos obreiros da igreja. Ele tinha respeito pelo pastor da igreja. Ele olhava para a equipe eclesiástica, para o grupo que estava ali. Ele tinha respeito por aquelas pessoas. Quietinho no seu canto. Não se metia na vida alheia. Tinha temor de falar mal de alguém. Quando ouvia falar, talvez procurava até o pastor e falava: ô pastor, ouvi isso. E sabe, pastor, eu não gostei, eu achei chato isso. Ou então se calava, ia para casa orar. Você já percebeu que muitos crentes que você conheceu, quando começou a caminhar com Deus, eles prosperaram, eles cresceram. Mas por que a maioria dessas pessoas, no final das contas, dentro da igreja, começa a trazer dores para a sua vida? Tristezas para a sua vida. Mágoas para a sua vida. É incrível, porque o rei Uzias comete erros tão tremendos, que depois que ele cresce tanto, que ele expande seus territórios, depois que ele se torna um homem até temido pelas outras nações, Uzias um dia resolve chegar no templo e acender o incenso, que era um trabalho feito pelos sacerdotes, descendentes de Arão, e não o rei. O rei, por mais poderoso que ele fosse, não cabia a ele acender incenso no templo. Então os sacerdotes chegaram, repreenderam ele, e Deus colocou uma lepra em Uzias. E Uzias morreu numa casa fora da cidade construída, né? Nos arredores da cidade construída ali, para que ele pudesse viver e longe do palácio, para não contaminar nada do que estava lá dentro. Então esse homem que começa sua vida tão bem, vai terminar sua vida leproso. Vai terminar sua vida vendo tudo aquilo que ele fez, talvez, ser mal administrado. E mais, a frustração das pessoas olharem para ele e ter certeza que a lepra que estava nele foi uma sentença de Deus na vida dele. O mesmo Deus que o abençoou sobremaneira enquanto havia obediência, enquanto havia temor, foi o mesmo Deus que colocou uma doença degenerativa, sem cura, aos olhos humanos, para que todos que olhassem para ele soubessem: ele é leproso, porque ele desobedeceu, ele passou por cima de um mandamento do Senhor. Agora, amados, quantas pessoas no nosso tempo têm entregado a vida para Jesus, entre aspas, e tem um breve tempo de prosperidade, um breve tempo de paz, e depois começa a vir as tribulações. Sabe, há pessoas que batizam nas águas, e às vezes de perder o hábito de fofoca, se torna um fofoqueiro nato, o fofoqueiro mor da igreja. Há pessoas que, ao invés dela se tornar uma pessoa respeitosa, ela passa a desrespeitar as pessoas e a si mesma. Ao invés delas, essas pessoas manterem um padrão de santidade, elas se tornam fúteis, profanas, se sujam.
E quando vê, está dentro da igreja, mas nada mais funciona na sua vida. Nada mais dá certo. Porque lá no local de trabalho não há respeito. Entre os amigos não há respeito. Entre as pessoas conhecidas não há respeito. E essas pessoas vão vivendo momentos de dor e tribulação. Vem para a igreja e de repente começa a entrar em relacionamentos que não deveria entrar. De repente começa com namoricos, começa com manias, com brincadeiras. E as pessoas não estão entendendo hoje que a casa de Deus é um lugar muito sagrado, muito santo. É um lugar, amado, onde a gente tem que fazer de tudo para polir o nosso caráter, que é um dever nosso. É um dever nosso melhorar a cada dia. Porque nós saímos do mundo imundos. Deus nos lavou. Deus nos limpou. Por quê? Permanecer dessa forma. Sabe? Eu vi muita gente boa. Eu vi muitas pessoas chegar na igreja e pessoas que nem mesmo conversavam na igreja. Muito mal, uma paz do Senhor, levantava-se embora, tempo de paz. E alguém até falava, poxa, esse irmão esquisito, essa irmã esquisita, não conversa. Mas era uma estratégia. Esse é o melhor momento que tem. Pouca conversa, muita oração, muita busca para melhorar a sua caminhada e poucas conversas. Mas o tempo vai passando, começam a surgir as amizades, que não é ruim, deveria de acontecer com facilidade. Mas nós estamos vivendo hoje num tempo, no mundo, em que as amizades são confundidas com liberdade e libertinagem. Liberdade e libertinagem. Ao invés de uma pessoa respeitar a outra, fazer uma amizade para um amparar o outro com a oração, no momento de crise, de dificuldade, não, a pessoa quer se envolver sexualmente, amorosamente. E aí, meus amados, o diabo faz uma festa na vida da pessoa. Então você imagina que aqui nós temos um exemplo clássico de vitória e derrota. E do porquê isso acontece. Porque na maioria das vezes nós deixamos a retidão do Senhor para desobedecer a sua palavra. Para andarmos como filho das trevas, não da luz. Nós estamos terminando uma terça-feira. E vem aí uma quarta-feira. Nós estamos a 12 minutos agora da quarta-feira. Aliás, a 13 minutos da quarta-feira. Eu quero perguntar para você assim, essa noite não foi boa para muita gente. O dia não foi legal. Eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que está triste. Há pessoas que, em alguma parte do mundo, através da internet, vai estar de posse dessa palavra. Talvez eu estou dando uma boa noite agora, mas alguém tem que receber como bom dia, como boa tarde. O que me chama a atenção é, nós tivemos hoje uma terça-feira, dádiva de Deus. Não importa como estava o dia, como nós estávamos e como nós estamos agora. A pergunta que não quer calar é: quem vai ser você amanhã, quarta-feira? Você vai ser a mesma pessoa de hoje, terça? Ou amanhã você vai ser uma pessoa melhor do que hoje? Ou pior do que hoje? Porque cada dia que a gente acorda, coloca a planta dos nossos pés no chão, foi uma dádiva de Deus para a nossa vida. Foi uma bênção de Deus para a nossa vida. Foi um momento que Deus marcou e disse: meu filho, estou te dando mais uma oportunidade. Para quê?
para você vencer, para você melhorar. Não deixe que o eu, não deixe que o seu orgulho estrague você. Não deixe que as suas vontades carnais afastem você de Deus. A Bíblia fala para nós de Daniel, que Daniel, no capítulo 6, os homens lá da Babilônia, os prefeitos, os governadores, os homens que estavam junto com ele, os príncipes, tentaram encontrar em Daniel algum defeito. Depois deles analisarem Daniel, eles chegaram à seguinte conclusão: nós não encontramos nele culpa nenhuma, erro nenhum, nem vícios. Mas que vício era esse? Era de beber? Não. Há coisas na vida de uma pessoa que se torna vício. Você sabe um vício que está aí dominando a vida da humanidade? Chama-se rede social. Que tem dominado as pessoas. Se tornou um vício. O diabo, ele não deixa de agir, ele muda a estratégia, ele mudou a estratégia. E o último intento dele foi forte demais. Pesado. Porque ele está dominando crianças. Ele está dominando jovens, pré-adolescente, adolescente, velhos de meia idade. Ele está dominando muita gente. Pessoa de 60, 70, 80 anos caçando namorado na internet. E pessoas sendo roubadas por supostos namorados que aparecem. Pessoas estão perdendo a vida. Pessoas se relacionam em sala de bate-papo com gente que nunca viu na vida. Não sabe como que é o caráter, o que a pessoa pretende de verdade. Os vícios. Os vícios. As manias de falar mal dos outros, tramar contra a vida das pessoas. São vícios que a pessoa não perde. Não acharam em Daniel nenhum vício. Não acharam nenhuma culpa. Daniel estava dentro da Babilônia. O que me chama a atenção é que Daniel começa bem e termina bem. Porque a Bíblia diz que ele prosperou no reinado de Dário e Ciro, o persa. Ele foi um homem próspero lá dentro e mais, sem perder a santidade. Respeitando e sendo respeitado. Então só quero voltar com você em 2 Crônicas 26, 4 e 5. A Bíblia diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Enquanto Amazias fez lambança, o pai dele, ele agiu certo. Ele começou bem. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Eu queria que você agora tivesse a visão de Isaías, no capítulo 6. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Senhor. Eu estou perecendo. Eu vou morrer por isso. Eu não queria que você jogasse suas culpas, seus problemas em cima dos outros, não. Os seus fracassos. Mas que você olhasse para você. Hoje. E falasse: Deus, eu tenho sido uma lástima na tua presença. Eu deveria de andar de um jeito, mas estou andando de outro. Deus, eu só estou fazendo besteira. Dá para você pensar nisso? Dá para você olhar para você e ver que as suas angústias, suas dores, não é os outros que estão causando em você.
É as suas escolhas. É as suas escolhas. E saber de uma coisa, por que Deus deixou isso acontecer? Não foi Deus que deixou acontecer. Foi você que quis. Por quê? As coisas de Deus não traz dor e sofrimento pra gente. Quando a gente passa pelos vales com Deus, é para crescimento. Não para destruir-se. Para destruir alguém. Mas é para crescer. Isso te dá a visão certa de que não, eu tenho que passar por isso para melhorar, para ser tratado e lapidado para uma grande vitória. Agora, quando o negócio é humilhação, tristeza, angústia, enfermidade, miséria, saiba que o dedinho do capeta tá aí. E sabe por que que tá? Não é porque Deus não age. É porque Deus não pode agir onde não há arrependimento. Aonde não há santificação. Aonde não há busca pelo Senhor. Aonde não há uma obediência. Essa é a palavra dessa noite. Vamos falar um pouco com Deus? Senhor meu Deus, muitas igrejas estão sofrendo nos últimos tempos. Sofrendo com a frieza espiritual, com a falta de reverência. Estão sofrendo com a carnalidade, a leviandade, a maldade dos corações de tantas pessoas. Às vezes o homem perde, às vezes o homem é derrotado, ele coloca a culpa no Senhor. Foi o Senhor que fez. É o Senhor que não quis dar a vitória. Mas no fundo, o homem, meu Pai, quando ele está com o Senhor de fato, até suas derrotas são vitórias. Porque ele atribui tudo à tua vontade. Ele fica de pé, ele não blasfema. Mas quando o homem está longe da tua presença, ele não procura fazer o melhor, o bem. Ele faz o mal e quer ser coroado do mesmo jeito. Senhor meu Pai, nesta noite eu quero entregar muitas pessoas. Pessoas, meu Deus eterno, que procuram andar direito na tua casa, mas às vezes, Deus, são atingidos pela negligência de outras pessoas. Todo dia nós vemos, ó Pai, pelos meios de comunicação, a lambança feita por um irmão em Cristo, por um líder religioso, por um líder espiritual. E isso, meu Deus, tem desanimado muita gente. Não precisa longe. Talvez um crente que mora numa rua, ele não é exemplo, porque suas brincadeiras, as suas amizades, o seu caráter, não condiz com aquilo que ele diz ser na casa de Deus. Por isso, meu Pai, nessa noite eu te peço, onde houver um coração agora aberto, para receber esta semente, para receber a palavra do Senhor, meu Deus, entra com providência divina, torna a dar novamente a alegria da salvação, a alegria da tua presença, esse homem, esta mulher, que um dia andou nos teus caminhos, mas após, meu Deus, relacionamentos errados, escolhas erradas, alianças erradas, a pessoa caiu. E essa pessoa não consegue mais se levantar, mas nos últimos meses ela está clamando. Ela está pedindo, Deus, me ajuda. Eu não quero mais viver desse jeito. Porque tudo que ela julgou ser bom para a vida dela trouxe desordem, desgraça à sua vida. Por isso, meu Deus, nessa noite eu te peço, derrama teu azeite sobre esta casa. Arranca a dureza desse coração. Arranca o fel desse coração, os venenos, as toxinas dessa alma. Que o Senhor possa, meu Pai,
Ah, Senhor, nos fazer mergulhar nas águas profundas do teu espírito, te buscar, te buscar com profundidade, meu Pai, te buscar, ó Deus, com amor, sabendo, meu Deus, que tu és o Deus das causas impossíveis. Nessa noite, Deus, eu quero entregar o Brasil. Eu quero, Deus, entregar esta nação nas tuas mãos. Eu quero entregar o globo terrestre. Eu quero entregar o presidente do Brasil nas tuas mãos. Eu quero entregar os congressistas, os parlamentares. Eu quero entregar, meu Pai, os ministros do Supremo, meu Pai. Eu quero entregar os candidatos, meu Pai, das eleições municipais. Não apoiamos ninguém, Senhor, mas nós oramos. Porque as cidades brasileiras estão abandonadas. Por causa dessa pandemia, há lugares que nem eleição vai ter e o prefeito vai repetir o mandato. Meu Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Mas eu te peço, Deus, que a democracia nesse país, ela realmente um dia tome sentido. Que esse povo venha entender o que é democracia, o que é, meu Pai, um estatuto. Meu Deus, o estatuto brasileiro, das leis brasileiras foram pisados, vomitados nesse ano. Quebraram todas as regras possíveis e impossíveis. Parece que rasgaram e jogaram no vaso, como se fosse lixo. Eu quero, Deus, entregar, meu Pai, a nação brasileira, que está sofrendo mais do que qualquer outro lugar com essa pandemia. Tudo no Brasil está caro. Parece que nós voltamos a uma estaca zero de 20 anos atrás. Eu te peço, Pai, toma, Senhor, as vidas, esse trabalhador, toma esse empresário, toma esse pai, essa mãe de família e realiza seus grandes sinais e milagres. Porque nesta noite eu apresento as pessoas que estão me acompanhando e apresento aqueles que estarão de posse dessa palavra. Que o Senhor, meu Deus, entra com providência e nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Amados, estamos a 3 minutos de quarta-feira. Quero convidar você para você estar conosco amanhã, hoje, quarta-feira, às 19h30, no culto da Sagrada Família. A nossa igreja, ela está localizada na rua Vitar Maria de Oliveira, número 310, bairro Progresso, bem ao lado da Mercearia Crescente. Ali é o endereço, seu milagre. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima noite. E que Deus te abençoe muito. Uma ótima madrugada. E se Deus permitir, às 6 da manhã estarei orando pela sua vida. E às 9 da manhã, uma palavra de fé para a quarta-feira. Fique com Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Agindo Deus, ninguém impedirá o milagre de acontecer. Um bom sono para você. Com a graça de Deus. Amém.